16, o verso 21. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que os convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus nessa noite diz que Jesus estava tendo ali um diálogo com os seus discípulos. Ele falando que era necessário ele voltar a Jerusalém e padecer ali muitas coisas dos anciões, e dos príncipes ali, dos sacerdotes e dos escribas. E muitas das vezes, meus amados irmãos, é necessário nós padecer muitas coisas nesse mundo. Mas sempre vem um usado por um inimigo para colocar dúvida. Aqui nós vamos ver no 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de tu, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum acontecerá isso. Será que Pedro ali estava sendo usado por Deus? Pedro ali estava sendo usado por um inimigo para colocar dúvida em Jesus. E quantas são as pessoas que às vezes se aproximam de mim, de você, para colocar dúvida? Às vezes vem pessoas que vê você ali carregando a tua cruz ali nos caminhos do Senhor e diz: mas tu não serve a Deus, por que tu está passando por isso? Então Jesus ali, ele falava da sua morte. Ele falava que ele estava prestes a ser morto, mas ele também falava da ressurreição ao terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. Jesus ali, ele falava com seus discípulos que era necessário ele padecer, era necessário que ele voltasse a Jerusalém e padecer muitas coisas, por mim e por você. Mas Pedro ali não entendia. Pedro entendia as coisas do homem, as coisas da terra, e não entendia as coisas do alto ainda. Então tem muitas pessoas que às vezes chegam do seu lado, entendem as coisas do homem, as coisas aqui da terra, mas as coisas do alto não entendem. E começa a questionar. Às vezes você mesmo, às vezes eu mesmo, nós começamos a questionar por que isso, por que aquilo, porque não entendemos as coisas de Deus ainda, as coisas do alto. Mas quando nós passamos a entender e compreender as coisas do alto, nós temos outra visão. Nós passamos a entender e compreender que é necessário nós padecer com Cristo, para que nós venhamos dar a salvação. Oh, glória a Deus. E aqui no 23 ele diz: e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Vê que o próprio Jesus ali, ele repreendeu Pedro, porque não era Pedro falando, mas ali era Satanás usando a boca de Pedro para questionar, para colocar dúvida em Jesus, para colocar desânimo. Então assim é na nossa vida também. Muitas das vezes tem pessoas que se aproximam de você para colocar dúvida, para colocar desânimo. E se a gente der ouvido, quando pensar que nós estamos longe da presença de Deus. Porque Satanás, ele tem uma função, a função dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que eu e você tenha vida e a tenha abundância. E essa vida nós só temos quando nós conhecemos as coisas do alto. Quando nós passamos a ter conhecimento das coisas espirituais. Porque Satanás, ele coloca dúvida, ele usa pessoas para colocar dúvida em você, para colocar desânimo. Porque ele usou o próprio Jesus, ele quis colocar dúvida nele. Lá em Mateus 4, ele diz para Jesus: tu és o Filho de Deus, pede que essas pedras transformem em pão. Então ali ele lançou uma dúvida em Jesus. E muitas das vezes o que acontece com muitas pessoas, o diabo é ter lançado dúvida. Disseram: tu está na igreja, não é necessário que aconteça isso contigo não. Então não precisa tu estar na igreja todo dia, porque tu está em todos os dias, a tua vida está de mal a pior. E você começa a olhar para a tua vida terrena e esquece de olhar para a vida espiritual. Você esquece de olhar de onde Jesus te tirou. Você esquece de olhar quem era você antes e quem é você hoje. O que Deus fez na tua vida. Quantos livramentos Deus te deu. Quanto milagre Deus já fez na tua família.
Glória a Deus. Então começa a olhar para isso e vai colocando dúvida, e a dúvida vai tomando conta. Por isso que tem muitas pessoas caídas dentro da igreja. Falta, não é falta de Deus não. Não é falta de Deus na tua vida não, porque tu tem Deus todos os dias. Meus amados irmãos, mas aquele que dá ouvido à palavra de Deus, e ele entende e compreende as coisas do alto, ele não deixa a dúvida entrar no coração dele. Ele não deixa a dúvida predominar. Se ele vê que aquela pessoa está usada por inimigo, ele repreende. Ele está repreendido em nome de Jesus. Ele não deixa que aquela pessoa continue colocando dúvida nela. Então por isso que tem muitas pessoas saindo da igreja, muitas pessoas caindo, porque está deixando a dúvida tomar conta. Jesus ele deixou um exemplo para nós. Ele está dizendo aqui que ele era necessário ele padecer. Mas Jesus tinha pecado? Não. Mas ele tomou sobre si os meus pecados, os seus pecados. Ele se fez maldito em nosso lugar. Então era necessário ele padecer. Era necessário que ele morresse e ao terceiro dia ele ressuscitasse. E aqui no 24 ele vai dizer: então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então vê o que é que Jesus ele diz: se alguém quiser vir após Jesus, tem que renunciar a nós mesmos. Será que é fácil nós renunciar a nós mesmos? Será que é fácil nós renunciar a nossa vontade? Será que é fácil nós renunciar ao sono da madrugada para estar nos pés do Senhor? Será que é fácil nós renunciar ao descanso da noite porque teve um dia de trabalho para estar ouvindo a palavra de Deus nessa noite? Não é fácil. Mas aquele que tem compromisso com Deus, ele continua levando a sua cruz. Ele pega a sua cruz e ele leva. Quando está muito pesado, ele pede ajuda. Porque Jesus ele teve ajuda para levar a cruz. Muitas das vezes é fácil quando nós aceitamos Jesus e nós vemos aquele pique carregando a cruz está leve e nós vamos sozinhos. Mas quando a cruz começa a pesar, começa a questionar Deus, começa a murmurar. Mas é necessário que eu e você pegue a sua cruz e siga Jesus. Os irmãos não podem levar a minha cruz, e nem eu posso levar a cruz dos irmãos, é eu que tenho que levar. Aquele que tem um chamado de Deus, ele foi chamado para padecer junto com Cristo. Ele não foi chamado para viver uma vida de mariposa. Ele foi chamado para sofrer. Ele foi chamado para padecer. Porque nós vemos que todos os homens de Deus que tiveram chamado na vida deles padeceram. A vida deles não foi só de bonança. Nós vemos que esse mesmo Pedro aqui, que Satanás usou a boca dele para questionar ali Jesus. Esse mesmo Pedro, quando ele teve um encontro com Deus, ele foi transformado. Aleluia! Então não foi fácil. Não foi fácil para ele também não. Assim como não é fácil para mim e para você. Mas quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos deixando a palavra penetrar no nosso coração. E nós vamos dando ouvido, ela vai fazendo efeito. Quando pensar que nós estamos revestidos do poder de Deus. Porque Pedro ele foi transformado. Pedro, quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele foi transformado. Mas Pedro parou de levar a sua cruz? Não. Pedro parou de sofrer? Não. Pedro foi preso, foi chicoteado. Mas ele foi vitorioso, porque ele foi fiel até o fim. E assim somos nós, meus irmãos. Muitas das vezes a nossa cruz está tão pesada que nós não podemos nem sair do lugar. Mas quando nós começamos a dizer para o Senhor, me ajuda a levar a minha cruz, a nossa cruz ela fica leve. Muitas das vezes assim, a missionária está falando isso porque ela não tem nenhuma luta, ela não passa nenhuma dificuldade. Engano é engano. Quem pensa assim, né? Porque nós que estamos pregando a palavra do Senhor, que estamos aqui levando a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, muitas das vezes a nossa cruz é mais pesada do que a de você. Mas nós não podemos retroceder, nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos baixar a guarda, nós temos que seguir em frente, carregando a nossa cruz. Porque, meus irmãos, quando nós paramos para pensar que a cruz mais pesada quem carregou foi Jesus, por mim e por você, a cruz mais pesada que levou foi Ele. E muitas das vezes nós queremos retroceder. Não, porque a minha cruz está pesada, hoje eu não vou para a igreja. Está doendo meu pé, eu não vou para a igreja não. Eu vou pedir para a irmã orar por mim. Hoje eu não vou para a igreja não, missionária ali ora por mim. A irmã pode até orar, mas a minha cruz quem tem que levar sou eu. É eu que tenho que pegar a minha cruz e levar dia por dia. Porque o próprio Jesus ele dá exemplo aqui para nós.
Ele diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então nós temos que tomar essa cruz dia por dia e seguir os passos do Senhor, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita. A cruz está pesada, mas vamos seguir a Cristo, porque aquele que for fiel até o fim, que se manter na presença de Deus até o fim, esse terá a coroa da vida. E tem muitos deixando a sua cruz no caminho. Tem muitos que estão largando a sua cruz porque está achando pesada. Mas nós não podemos retroceder, porque o próprio Jesus, ele deu um exemplo, ele levou a cruz mais pesada por mim e por você. E aqui no 25 ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-lo-á. Então veja que para nós perder a nossa vida, para nós servir a Jesus, é necessário que nós perda a nossa vida. Então essa vida que nós temos não é nossa. Aqui tudo que nós temos é dele. A vida é dele, o fôlego de vida é dele, o ar que nós respira é dele. O que é que nós temos? Nada. Então nós temos que seguir a ele, porque tudo já é dele. Nada nós temos. Só que esse fôlego de vida que ele nos deu, ele vai requerer, meus amados. Essa carne aqui, ela vai perecer, mas o fôlego de vida ele vai querer de volta. Ele vai requerer. Porque aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, esse salvá-lo-á. Então é necessário que nós padeçamos. Então não é melhor nós padecer com Cristo, nós carregar a nossa cruz, mesmo gemendo, chorando, nós carregando a cruz dia por dia. E no final, nós ter descanso, no final nós ganhar a nossa salvação, nós ir para o descanso. Deus está preparando um jeito para mim e para você. Mas é necessário que nós levemos a nossa cruz. Eu não posso deixar a minha cruz no caminho, eu tenho que levar ela. A minha cruz só eu posso levar. Muitas das vezes você diz: eu estou angustiada, a minha cruz está pesando muito. Mas quando você para pensar e lembra da cruz que Jesus levou por você, então a nossa cruz se torna leve diante da cruz que Jesus levou. Às vezes quando eu paro para pensar, e eu digo: Senhor, às vezes eu digo: Senhor, me ajuda a levar a minha cruz. Mas quando eu paro para pensar e lembro que a cruz mais pesada Jesus levou por mim, então eu digo: eu vou levar a minha cruz, Senhor, só peço força, me fortalece. Porque todos nós temos que pedir força ao Senhor. E não deixar que a dúvida tome conta do seu coração. Porque o diabo, ele coloca dúvida, assim como ele usou Pedro ali para colocar dúvida em Jesus. Muitas das vezes tem pessoas que dizem: não vá para a igreja todos os dias, não é preciso não. Por que você vai para a igreja todos os dias? Aí você diz: muitas das vezes, hoje eu não vou mesmo não, estou cansado. Tive um dia de trabalho pesado, vou ficar em casa assistindo a novela. E se Jesus voltar nessa noite? Aí como é que vai ser? Você largou a sua cruz. Você deixou de olhar para Jesus. Então nós temos que seguir a Ele dia por dia, carregando a nossa cruz. Porque quando nós carregamos a nossa cruz, nós estamos seguindo a Cristo. Nós estamos ali fazendo a vontade do Mestre. Porque Ele falou para os seus discípulos que é necessário Ele padecer. Então é necessário que nós padeçamos aqui na terra também. É necessário que nós paguemos um preço para dar a vida eterna. Porque a salvação, quando nós aceitamos Jesus, nós já ganhamos com ela. Agora a nossa entrada na mansão celeste, para nós entrar no reino de Deus, é um esforço. Nós temos que se esforçar. Nós temos que todos os dias estar se esforçando na presença do Senhor, carregando a nossa cruz. Seja ela leve ou pesada, mas nós temos que estar com a nossa cruz ali levando dia por dia. Coloquei a minha cruz nos ombros, eu vou seguir a Cristo. Eu vou renunciar essa hora de descanso para falar com Deus. Eu vou renunciar essa hora de sono para estar na presença de Deus. Porque eu quero morar no céu. Eu quero morar na glória com Ele. Então é necessário que nós paguemos o preço. E aqui no 26 ele diz: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então essa é uma pergunta que aqui eu faço para os irmãos, né? Porque muitas das vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto. Muitas das vezes o cansaço bate. Os irmãos que trabalham hoje no dia pesado sabem, essa hora está cansado.
Mas vocês renunciaram o cansaço, meus irmãos, para estar aqui adorando a Deus. Vocês renunciaram ali a hora de conforto de vocês para estar adorando o Senhor nessa noite. Isso é carregar a cruz. É renunciar a nossa vontade, renunciar a nossa carne, renunciar ao nosso desejo para fazer o desejo daquele que nos chamou. Ah, mas eu não me afirmo na igreja porque eu não tenho força. Peça ao Senhor, busque, carregue a sua cruz, porque a sua cruz só você pode levar ela. Só você. Eu não posso levar a tua cruz. Eu não posso buscar por você pela tua salvação, para você ter vida eterna. Só você pode buscar. Porque a vida eterna tem que ter aquele ato todos os dias, conquistar ela dia por dia. É todos os dias, não é só um dia não. Eu vou hoje para a igreja, hoje eu conquistei a minha vida eterna com Deus, não. Nenhum de nós está 100% seguro de dizer que estou salvo. Porque se nós fraquejar um pouquinho, nós perdemos a salvação na última hora, no último suspiro. Então é dia por dia, constante na presença do Senhor. É gemendo, chorando, mas a nossa cruz é nós que tem que levar. E aqui no 27 ele diz: porque o Filho do Homem virá em sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então vê que tem pessoas que dizem que tem fé. Ah, eu tenho fé. Mas é um conjunto, a fé e as obras têm que andar junto. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu não tenho obra. A mesma coisa, não adianta eu dizer que eu tenho obra, mas não tenho fé. Então as duas têm que andar junto. Porque Ele vai dar a nós, a cada um de nós, conforme as nossas obras. Então é momento de nós parar para pensar e analisar. Será que as minhas obras são boas ou não? Nós que temos que julgar nós mesmos. Nós temos que parar e pensar para dentro de nós, olhar para dentro de nós como que são as nossas obras. Quais são as obras que eu tenho produzido na presença do Senhor? Quais são os meus frutos? Aleluia. Então é nós mesmos que temos que analisar. E ver se nós estamos fazendo coisas que agradam a Deus ou que agradam o mundo. Se os frutos agradam a Deus ou se agradam o mundo. Se as nossas obras agradam o mundo ou está agradando a Deus. Nós mesmos temos que analisar nós mesmos e ver como é que nós estamos diante de Deus. E aqui para nós finalizarmos, 28 ele diz: em verdade eu vos digo que alguém há entre alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que veja o Filho do Homem em seu reino. Eita glória! Vê que ele ainda faz promessa que alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que veja o Filho do Homem na sua glória. Então, para nós ver o Filho do Homem na glória dele, nós temos que carregar a nossa cruz, nós temos que permanecer firme na presença do Senhor, nós temos que todos os dias estar ali constantemente buscando a Deus, adorando a Ele, glorificando a Ele, porque a luta sempre vai vir, a cruz cada dia ela vai aumentar mais. Hoje você acha que a sua cruz está pesada, mas pode ter certeza que amanhã ela está mais. O peso vai dobrar, mas é nós que temos que levar. Nós temos que levar essa cruz dia por dia, para que nós venhamos dar a vida eterna. Porque o próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos que é necessário que ele vá a Jerusalém. É necessário que ele pereça. As coisas ali dos anciões, ali dos principais, dos sacerdotes, dos escribas. É necessário que ele padecesse. Então é necessário que nós venhamos padecer com Cristo. Foi para isso que ele nos chamou. Ele não chamou eu e você para nós estar sentados de braços cruzados, só dando glória a Ele, não. Ele chamou cada um de nós para nos colocar a mão no arado. Mas eu não sei o falar, sabe? Você não sabe dar uma glória ao mundo? Você sabe glorificar a Deus. Porque você sabe quando você pega o teu celular e você vê as coisas do mundo e você fica se gloriando com as coisas do mundo. Então pega o celular e começa a falar de Deus, começa a pegar o teu WhatsApp e falar uma mensagem de vida eterna para o teu amigo, falar uma mensagem de salvação para o teu parente. Você está pregando, você está fazendo a obra de Deus. Porque muitas das vezes o celular é bom, quando a gente usando para fazer o bem, mas tem pessoas que ele usa o aparelho celular para fazer o mal. Mas você pode pregar a palavra de Deus através do aparelho celular.
Assim como você pega o WhatsApp, você vai ligar para o teu amigo falando algo que às vezes entristece a Deus. Então pega o celular e liga para ele dizendo: olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Ele está voltando. Venha para os braços do Senhor, porque ainda é tempo. Hoje é tempo de salvação, é tempo de nós buscar Ele. Porque Ele está à procura, meus irmãos, de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Aquele que não nega a sua cruz, aquele que não retrocede. Aquele que pega a sua cruz dia por dia e está servindo a Ele. Gemendo, chorando, mas está na presença dEle, glorificando a Ele. Porque quem disser que é fácil vir pelos caminhos de Deus, não é. Porque o próprio Jesus, Ele disse que Ele não vinha trazer a paz. Mas Ele trouxe o quê, meus irmãos? Ele trouxe a espada para mim e você lutar. A espada é a palavra dEle. Então nós temos que dar lugar para Deus dia por dia. Deixar o mundo de lado. O mundo não tem o que nos oferecer, não. O mundo ele só tem destruição. Mas Jesus ele tem vida eterna para mim e para você, quando nós permanecemos firmes, levando a nossa cruz, sem olhar para a esquerda nem para a direita, mas sem olhando somente o alvo, que é Jesus. Porque Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Você vê que nós somos preciosos. Ele chamou um povo que não era povo dele e ainda prometeu vida eterna para nós. Para nós servir a Ele, para nós adorar a Ele, para nós se render a Ele, para nós estar adorando a Ele em espírito e verdade, levando a nossa cruz. Então é necessário que nós venhamos padecer com Ele, para com Ele também nós herdar a nossa salvação, a nossa vida eterna. E essa é a mensagem que eu deixo nessa noite para a nossa meditação. E agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome do Senhor Jesus.